Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, como eu estava dizendo, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês mais uma vez, tá? E falando de filosofia, que é uma coisa que eu adoro e adoro de coração. Gente, e o tema de hoje é um tema muito bacana, é um grande filósofo grego e não é só apenas um grande filósofo, é um dos principais filósofos da história da humanidade. Olha a responsabilidade. Quando a gente estuda um pouco sobre a filosofia grega, nós destacamos três grandes filósofos, dentre outros grandes filósofos, mas de uma ideia clássica nós destacamos três grandes filósofos, que é o Sócrates, o Platão e o nosso querido Aristóteles. Bem, vou falar um pouco sobre Aristóteles, porque Aristóteles não vai caber em uma aula, tá, gente? Então, antes de qualquer coisa, nós vamos passar falando de Aristóteles essa e a outra aula, porque Aristóteles ele deu uma contribuição muito significativa à filosofia grega e por conta disso não é muito bacana nós chegarmos e colocarmos todos os temas aristotélicos em uma aula. Então nessa aula eu começo a falar de Aristóteles e na próxima eu também vou falar sobre Aristóteles com duas temáticas diferentes. Coloquei aqui o que eu vou destacar de Aristóteles hoje, tá? Na próxima aula tem outros temas que a gente vai falar, porque Aristóteles, como eu falei para vocês, ele é um filósofo que ele é muito completo, ele atua, ele reflete por várias áreas do conhecimento, beleza? Bom, Aristóteles é um filósofo grego, vamos fazer uma análise histórica dele, que é muito importante. Aristóteles é um filósofo grego, principal discípulo de Platão. Então Aristóteles ele estudou lá na academia de Platão, foi o seu estudante mais notável, seu principal estudante, e aconteceu um fato bastante significativo na vida de Aristóteles. Com a morte de Platão, diante do seu brilhantismo, diante de toda a sua capacidade intelectual, Aristóteles ele acreditava que seria uma pessoa que iria dar continuidade aos estudos e ter uma espécie de liderança lá na academia de Platão. Infelizmente, esse fato ele não vai ocorrer. E vai acontecer uma frustração muito grande em Aristóteles por acreditar e por ter convicção de seu potencial que ele seria essa pessoa, mas de fato não foi. Fato que vai fazer com que Aristóteles saia da cidade de Atenas. Tem uma característica muito interessante aí. Aristóteles ele vai ser um mentor, ele vai ser uma espécie de sofista de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da antiguidade. E Alexandre o Grande vai pegar muito, ele vai ter como uma base, que vai dar sua base intelectual, né? Que vai ser sua espécie de sofista, vai ser Aristóteles. E Alexandre no apogeu político, ou seja, Alexandre ele vai dominar uma parte, uma fração significativa do mundo antigo, e ao dominar esses povos da antiguidade, quando Alexandre chegava em um grande centro e dominava um grande centro, Alexandre ele implantava lá uma espécie de Alexandria. Essas Alexandrias eram centros intelectuais onde muitas coisas importantes ficavam lá, como muito conhecimento sobre teatro, sobre literatura, sobre filosofia, e inclusive essas Alexandrias posteriormente vão servir de uma entrada, de base, para que as pessoas conheçam muito sobre a filosofia grega. Então, meio que direta ou diretamente, o nosso amigo Aristóteles ele vai influenciar muito para a propagação da cultura grega entre outros povos, que é um fato muito importante e nós não podemos deixar de falar, ok? Bom, é o seguinte, gente. Aristóteles, ele é um filósofo empírico. Tio Marquinho, o que danado é isso? Eu vou explicar para vocês, tá? Um filósofo empírico é um filósofo que ele necessita, ou ele tem como convicção, ter a experiência com alguma coisa, ou pensar a partir de alguma coisa. É mais ou menos assim, eu vou tentar explicar para vocês. Para nosso amigo Aristóteles, ele necessitava ter a experiência e pensar a partir de alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. O Platão, que é o filósofo do qual Aristóteles é o seu discípulo, ele não era empírico, ele era racionalista. Porque Platão afirmava que tudo nasce no campo das ideias. Então, para Platão,
era muito importante que nós tivéssemos as ideias nascessem da nossa mente, do nosso cérebro, espontaneamente. Então, primeiro nós idealizamos e depois colocamos em prática. No caso de Aristóteles, não. Ele queria pensar ou refletir do que estava acontecendo. Então, se ele fosse analisar a política, ele ia entender como é que estava a política naquele momento e fomentar ideias, conceitos, teorias a partir daquele conceito ali. Então, eu analiso o que está acontecendo e a partir do que está acontecendo, eu reflito, crio ideias, crio teorias. E isso se caracteriza por ser um filósofo empírico, né? Característica muito importante dentro desse perfil aristotélico, tá? Então Aristóteles, ele diferente de Platão, ele é um filósofo empírico. E é bem interessante essa reflexão pelo fato de que normalmente se você coloca essa ideia de você ser discípulo de outro filósofo, eu faço uma reflexão. Por exemplo, quando Platão foi discípulo de Sócrates, Platão ele se preocupou muito em reproduzir as ideias de Sócrates e se tem uma visão romantizada que Platão tinha sobre Sócrates. Claro que tem uma concepção filosófica, mas tem uma concepção romantizada. No caso de Aristóteles, obviamente que ele vai ter uma reflexão, ele aprendeu muito com Platão, mas ele não concordava com tudo que Platão falava, com todas as ideias platônicas. E essa é a principal. O método platônico, que é racionalista, onde ele tem as ideias e passa a fomentar as ideias a partir de seu cérebro, sua teoria, sem pensar nas experiências. Aristóteles ele era muito convicto de que era necessário observar o que estava acontecendo para daí você refletir sobre as coisas. Inclusive, tem uma frase aristotélica que repete muito sobre isso, no qual Aristóteles ele vai criticar um pouco esse pensamento platônico. Ele vai dizer assim: Platão, pessoa mais inteligente que conheci, perdeu muito tempo pensando em coisas que talvez nunca exista. Como assim? O conhecimento inteligível ou aquela ideia racionalista platônica, você tem as ideias a partir de você mesmo. E muitas vezes, quando a gente idealiza muito uma coisa sem olhar para a prática, sem olhar para o lado empírico, né, para a experiência, às vezes isso não acontece, né? Então, essa é uma visão aristotélica que cabe uma reflexão. O método de estudo de Aristóteles é chamado de método peripatético. Tio Marquinho, o que danado é isso? Gente, vê só, preste atenção. O método peripatético do nosso amigo Aristóteles, ele apresenta a seguinte característica. Aristóteles ele gostava de fazer com que as pessoas refletissem dentro de ambientes que não fossem muito comuns. Então Aristóteles normalmente, quando fazia com que quisesse que seus amigos pensassem, refletissem sobre alguns temas, ele normalmente fazia com que essas pessoas andassem por ruas, por grandes árvores, refletissem a partir daí. Então o método peripatético é você ir estudar em lugares que não são tão convencionais. Então ele pegava seus alunos, caminhavam por eles, sentavam embaixo de grandes árvores, caminhavam contemplando a natureza, e dali Aristóteles dizia que várias ideias surgiam. Então esse é o chamado método peripatético, né? Imagina a gente lá conversando sobre filosofia e andando um pouco por algumas árvores, andando um pouco por outros ambientes, para refletir filosoficamente. E para Aristóteles isso refletia de uma forma muito boa no ponto das ideias, ou seja, as ideias surgiam muito, pulsavam muito dentro dessa ideia peripatética, tá? Bom, então Aristóteles, filósofo empírico, ou seja, ele afirmava que ter a experiência ou olhar algo, refletir de algo para que a gente, a partir daquela experiência que a gente tivesse com alguma coisa, passasse a refletir, a pensar sobre ela, foi algo muito importante. Criou um método de estudo conhecido como peripatético, tá? Ou seja, é muito importante quando a gente for fomentar ideias, pensar em teorias, pensar em conceitos, a gente andar pela natureza, contemplar as árvores, enfim. Além de tudo isso, Aristóteles ele vai criar várias ideias e várias teorias filosóficas sobre política, sobre ética e sobre metafísica e sobre a lógica, que é o único tema desses aqui que eu destaquei,
que nós vamos conversar sobre hoje. No caso, política, ética e metafísica, fica para a próxima aula. Beleza, galera? Bom, vamos falar do que é lógica. Eu vou apagar aqui, gente, porque ela segue uma lógica, né? Qual era a preocupação de Aristóteles, pessoal? Aristóteles, grande filósofo grego, ele tinha uma preocupação. Nós sabemos que a filosofia, ela prega a sabedoria de forma racional, não é? Então, o dever da filosofia é fazer com que isso aconteça. Inclusive, uma das contribuições aristotélicas muito importantes é dividir o conhecimento por áreas, tá? Aristóteles, ele vai dividir o conhecimento por áreas. Então, por exemplo, isso é muito importante porque quando a gente fala sobre a filosofia grega, e a gente estudou lá a primeira fase da filosofia, né? Que é o período cosmológico, é muito comum a gente associar Tales de Mileto, Pitágoras como grandes filósofos, sabendo que também eles eram matemáticos. Por quê? Lá na primeira fase da filosofia grega, busquei um pensamento racional, busquei um pensamento científico, tentei explicar fenômenos da natureza, tentei criar teorias matemáticas, sou considerado filósofo, beleza? Então, Aristóteles, para ter uma degustação maior do conhecimento, ele vai dividir o conhecimento por áreas. E as áreas de conhecimento, do ponto de vista aristotélico, são lógica, ética, política, física, metafísica, estética, dentre outros. Então ele vai dividir o conhecimento por áreas. Lógica, física, metafísica, estética, política, ética, dentre outros, tá? Na próxima aula eu vou especificar isso para vocês de forma muito mais objetiva, muito mais clara. Mas é importante você anotar aí que Aristóteles vai dividir o conhecimento por áreas. Sabemos que isso é muito importante para a degustação e a especificação de cada conhecimento, não é verdade? Mas vamos falar sobre lógica. O termo lógica, na concepção aristotélica, significa comprovação racional. Tio Marquinho, como é que funciona isso? Aristóteles, ele queria de alguma forma comprovar que a filosofia pregava a sabedoria de forma racional. Então, para tentar comprovar que a filosofia pregava a sabedoria de forma racional, Aristóteles ele vai criar o que nós vamos denominar de conceito de lógica. E ele vai criar uma regra, tá, gente? Tio Marquinho, como funciona essa regra? Essa regra no qual o nosso querido Aristóteles ele vai querer criar para comprovar os fatos, comprovar as ideias de forma racional, nós vamos denominar de silogismo, tá? Então, deixa eu dar um freio de arrumação aqui para vocês, gente. Nosso amigo Aristóteles vai criar o conceito de lógica com o objetivo de criar uma comprovação racional. Tio Marquinho, como isso funciona? Todos nós sabemos que a filosofia prega a sabedoria de maneira racional, mas Aristóteles queria comprovar que a filosofia era racional. Então, nesse conceito de querer mostrar, de querer comprovar que a filosofia pregava a sabedoria de maneira racional, o nosso amigo Aristóteles vai criar o conceito de lógica, onde a lógica com o intuito, com o objetivo da comprovação, vai criar um conceito que nós iremos denominar de silogismo. Gente, o silogismo, que é o meio para comprovar a lógica, ele segue uma regra muito simples e muito bem pré-estabelecida, tá? Duas premissas e uma conclusão. Repetindo, duas premissas e uma conclusão. Tio Marquinho, como isso funciona? Preste atenção, gente. Duas afirmativas comprovando que o meu pensamento é racional e uma conclusão desse meu pensamento. Eu vou usar uma frase utilizada pelo próprio Aristóteles, tá certo? Ora, duas premissas e uma conclusão. Então, duas afirmativas para que eu conclua que o pensamento é verdadeiro.
A ideia é criada pelo Aristóteles, né? Premissa 1, ou seja, primeira afirmativa. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Conclusão. Logo, Sócrates é mortal. Ou seja, duas premissas e uma conclusão. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Essa é a regra do silogismo. O que é isso, Tio Marquinho? É a tentativa do nosso querido Aristóteles de comprovar que o pensamento ele é comprovado de forma racional, ou seja, comprovação racional. Seguimos o silogismo, duas premissas e uma conclusão, beleza? Bom, todo argumento é verdadeiro, gente? Não, sabemos que existem argumentos que são mentirosos, que são falsos, né? Ou seja, se alguém quiser demonstrar para vocês um pensamento que não é verdadeiro do ponto de vista filosófico, que a lógica não comprova, Aristóteles denominava de argumentos falaciosos. Ou seja, a falácia se caracteriza por utilizar argumentos que não são verdadeiros, que são mentirosos, ok? A lógica, além de seguir um silogismo, ou seja, duas afirmativas e uma conclusão para provar que ela é verdadeira, com o objetivo de comprovar racionalmente. Se eu utilizar de um argumento falso, se eu utilizar de um argumento que não é verdadeiro, utilizei de argumentos o que, gente? Falaciosos. Basicamente, existem dois tipos de lógica, tá? A lógica dedutiva e a lógica indutiva. Tio Marquinho, qual é a diferença? Simples demais, tá? Usei as premissas e a conclusão, eu usei da dedução. O que seria a indução ou a lógica indutiva? Digamos que eu estou descrevendo premissas para que vocês concluam, ou seja, eu estou levando frases para que vocês entendam. E antes de eu concluir, todo mundo já entendeu. Ora, se todo mundo já entendeu, sem eu ter a necessidade de usar as premissas ou todas as premissas, essa lógica ela é indutiva. Então, para a gente dar um freio de arrumação, lógica dedutiva utiliza as premissas e a conclusão. Lógica indutiva, as pessoas chegam à conclusão antes de utilizar todas as premissas. Tio Marquinho, qual é a bronca de utilizar a lógica indutiva? A lógica indutiva ela tem um perigo. Qual o perigo? O perigo da falácia. Por que o perigo da falácia? Porque em querer concluir algo sem utilizar as premissas, você pode levar a uma conclusão equivocada, falaciosa, ok? Então a lógica é uma das ideias aristotélicas, ok? Mas não para por aí. Próxima aula continuaremos falando sobre Aristóteles, gente. Deixo um abraço muito grande para vocês. Valeu, tchau, tchau. Fui!